¿Dios se olvida de nosotros? ¿No? Vamos a estudiar ese tema. Si puedes poner las diapositivas, Wildon, por favor. Un poco más. Entonces, la respuesta es que no. Dios no se olvida de nosotros. Entonces, ¿por qué aquí en el Salmo 13:1, el salmista, en este caso David, dijo: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es verdad que a veces en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano pasamos por momentos en que parece que nos sentimos solos. Oramos y parece que nos sentimos la presencia de Dios. Tenemos una petición, clamamos a Dios y parece que ese momento de llegar a esa bendición nunca llega. Y nos sentimos realmente así abandonados. Sentimos que Dios nos olvidó. Y pasa con todos. Como pasó con David y como pasa, vamos a ver en otros ejemplos de la Biblia también. Como este. Wildon. Mira, en Génesis 8:1, os invito a abrir la Biblia. En Génesis vamos a centrar en el relato del diluvio. Encontramos este pasaje que dice: Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Entonces, si aquí dice que Dios se acordó de Noé, ¿eso implica decir que Dios se había olvidado de él? ¿No? Vamos a estudiar. Hoy el sermón será un poco diferente. Vamos a ver algunas cosas un poco raras. Pero ¿por qué quiero hacer eso? Normalmente el sermón es homilético, que es que un estudio, una exposición de un versículo o de un pasaje de la Biblia, y vamos a estudiando ese versículo, ese pasaje, y poniendo aplicaciones prácticas. Ese es un sermón homilético, pero quiero hacer hoy un sermón exegético. Porque ese año en la facultad, fue mi tercer año de teología, fue un año en que puedo decir que me enamoré otra vez de la Biblia, otra vez de la palabra de Dios, porque empezamos a estudiar la Biblia de una manera mucho más profunda. Y es cierto que en la facultad de homilética aprendemos que tenemos que hablar de una manera muy sencilla, que mesmo una persona que viene a la iglesia por la primera vez va a entender todo. Una persona que nos verá en YouTube, que no conoce nada de la Biblia, hay que entender. Pero he pensado, eso me ha hecho enamorar tanto de la palabra de Dios, me ha hecho tener esa gana de estudiar, de profundizar más, y quiero transmitir ese sentimiento a vosotros también. Entonces, vamos a ver algunas cosas diferentes hoy. Voy a pedir la atención, porque será un poco diferente, pero espero conseguir transmitir también ese sentimiento que yo sentí de enamoramiento de la palabra de Dios, de querer estudiar, de profundizar y descubrir cada vez más tesoros para mi vida y para nuestras vidas. ¿Vale? Entonces seguimos. Cuando vemos un versículo como este, o como este, como buenos cristianos, ¿podemos sacar una conclusión basada solamente en un versículo? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer normalmente? Leer el contexto, perfecto. Y hoy, claro, la Biblia está dividida en versículos, en capítulos, pero a veces pensamos que essa divisão é algo muito novedoso. E sí que lo es. Essa divisão em capítulos e versículos com números, tal como la conocemos hoy, surgió en el siglo XV o XVI más o menos. Pero los masoretas, que eram um grupo de judíos, já haviam dividido a Bíblia de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui vamos a evaluar o versículo Génesis 8:1. Entonces, yo no voy a coger el capítulo 8 o los versículos anteriores y no, los siguientes. Yo voy a evaluar en exégesis, hacemos un análisis basado en el texto bíblico de acuerdo con su idioma original. Entonces, ¿cómo vamos a hacer?
En hebreo, los masoretas pusieron algunas señales en la Biblia. Por ejemplo, aquí encontramos, ves que no hay, al final de cada versículo hay esos dos puntos. Eso delimita el versículo. Y aquí encontramos esa señal que se llama Peturá. La Peturá, ella delimita, son llamados de cierres o aperturas sinagogales. O sea, es lo que delimita un pasaje completo de la Biblia. Entonces, para ellos no entendían que ese relato de Génesis 8 empezaba en el capítulo 8. Para ellos empezaban aquí, mira, termina en el versículo 8, o sea, abre un nuevo tema en el versículo 9, en Génesis 6, 9. Entonces, si queremos estudiar el versículo 1 de Génesis 8, de acuerdo con los masoretas, tenemos que ir desde Génesis 6, 9. ¿De acuerdo? ¿Y dónde cierra? También tenemos que saber dónde empieza una perícopa, que es ese extenso del texto que trata de un mismo asunto, y tenemos que ver dónde termina. Mira qué interesante, que no hay solamente las peturrás, hay también setumás, hay divisiones dentro de esa gran división, hay divisiones más pequeñas, pero vamos a estudiar aquí hasta esa peturrá, que es aquí Génesis 9, 7. O sea, el capítulo no es simplemente un capítulo 8 como conocemos, va desde el Génesis 6 hasta el Génesis 9, 17. Es mucho más largo cuando vamos a tratar de un mismo tema en la Biblia. Pero no es todo. Porque escuchamos también que a veces, que la Biblia, el hebreo es un idioma muy ultrapassado y no es un idioma que no tiene una muy buena estructura. ¿Será que es verdad? Mira eso. Ese es el versículo Génesis 8.1. Aquí hay pequeños acentos, como podéis ver, son acentos, que se llama Yatib, Hazeb, Catán, hay varios nombres, cada acento hay un nombre. Y este mismo versículo, dentro de él hay varias subdivisiones. Mira qué complejo. Entonces aquí podemos ver las palabras más importantes, las expresiones más importantes, lo que hace más diferencia en el texto. O sea, es muy complejo, podemos profundizar mucho en la Biblia desde los textos originales. Voy a complicar un poco más só para que veáis hasta dónde eso puede llegar. Aquí, esa es la Biblia hebraica Stutgartensia, que tiene aquí es la Biblia, aquí es el texto bíblico. Aquí al lado izquierdo de vosotros, está la Masora Parva. ¿Qué es la Masora Parva? Podemos dizer que são como comentários que temos hoje, não comentários, pero como concordâncias. Por exemplo, nosso versículo que vamos analisar é el 8.1. Aqui há uma señal. Aqui diz que é essa señal. E aqui há mais detalhes de esto. Isso sei está muito complicado. Aqui nos leva a Masora Magna, que nos leva a outro documento. Não está bem bueno. E também há o aparato crítico, que é outro documento que é comentários. Ou seja, pensamos que os comentários bíblicos, concordâncias, é algo de nossa era, pero não. Isso é muito antigo. E eles já tinham isso, ou seja, eles levavam muito em sério a palavra de Deus, a Bíblia. Eles estudavam, escudrinhavam a Escritura a fundo, porque queriam conhecer, e conhecem muito bem. Então, por exemplo, só para entender um pouco, aqui em Gênesis 1, essa palavra, aqui há um comentário sobre ela, que é um lamed, esse símbolo é um lamed, que é como se fosse um L em nossos idiomas. E que quer dizer? Que esta palavra aparece 9 vezes, porque lamed é o número 9 no alfabeto hebreu. Então, essa palavra aparece 9 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. E aqui na Masora Magna 57 é um comentário com relação a isso. Vamos nesse documento e vemos cada uma das vezes que esta palavra aparece. Mira que interessante. É uma concordância bíblica completa que eu já tinha. Vale, essa palavra que se lê wai, ya, haber, que é isso passar, aparece na Bíblia 9 vezes. E isso, eles já há siglos atrás já sabiam disso. Então, isso me pareceu muito interessante.
Então, vamos evaluar desde o primeiro versículo que identificamos como a apertura sinagogal, ou seja, esse texto, essa perícopa, que é Gênesis 6, 9 e termina aqui em Gênesis 9, 18. O que diz em Gênesis 6, 9? Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era perfeito em suas gerações com Deus. Com Deus caminhou Noé. E termina aqui. E os hijos de Noé, que salieron del arca, foram Sem, Can e Jafet. E Can é o padre de Canaã. Vale? Empieza assim e termina assim. Uma coisa interessante também na Bíblia, quando vamos estudar assim, é que na Bíblia sempre há paralelismo. Empieza de uma maneira, aí vai desarrollando o tema e depois volve hasta chegar ao mesmo assunto. Por exemplo, mira, aqui empieza hablando de Noé e de seus hijos. Engendrou Noé 3 hijos, a Sem, Can e Jafet. Isso está em Gênesis 6:10. E termina hablando de los hijos de Noé, que salieron del arca, Sem, Can e Jafet. ¿Lo ves? Então, há paralelismo. Vou ensinar, perdão que está em inglês, é que a maioria das coisas que encontramos de investigações da Bíblia aún se encontra em inglês, mas vou tentando traduzir um pouco. Mira que interessante, se queréis ver em vossas Bíblias para comparar, é muito interessante. Em Gênesis 6:9, vamos encontrar essa declaração de que Noé foi um homem justo. E aqui, isso é um A', ou seja, é um tema aqui e termina com esse tema. Termina hablando de Noé, sua vida e sua muerte. El B habla de Noé, de los hijos de Noé, Sem, Ham e Jafet. E mira que interessante, no versículo opuesto em la Bíblia, habla justamente de los hijos de Noé, Sem, Ham e Jafet. En el C, la tierra estaba llena de violencia y corrupción. En el C', que aqui estava em 6:1:12, aqui está em 9:1:17. La tierra llena de violencia y corrupción. Deus dá um mandamento, ¿no?, de que vai haver bendição e paz na terra. Então, há paralelismo. A vezes concorda, a vezes é uma ideia oposta, pero trata do mesmo tema que vimos anteriormente. Não sei se estou conseguindo aclarar-me. Não vou ler todo, só para alguns exemplos mais. El D. Deus dá um comando, não, uma ordem, que a terra seria destruída. E que vemos em D'? Deus dá um comando, um mandamento de preservar a terra. Lo ves? Então, vai havendo um paralelismo. Isso lo hacían para que as pessoas pudessem compreender o tema de maneira completa, para quando chegar aqui, como vai recordando o tema. Então, isso memoriza, ajuda a memorizar. Só alguns mais que me parecem interessantes. 7 dias de dilúvio. 7 dias esperando para que as águas barrem. Ou seja, é perfeito. É um paralelismo perfeito. Hasta chegar ao centro de la perícopa, que neste caso é justamente o versículo que estamos estudando. El 8:1, que Deus se acordou de Noé. Não sei se eu consegui aclarar-me bem, pero na Bíblia encontramos isso que chamamos de quiasmos ou paralelismos semíticos, vale? Que tem uma concordância perfeita entre eles. Vale. Agora, outra coisa que temos que fazer em um estudo exegético da Bíblia é evaluar todas as palavras claves de toda a perícopa. Então, isso aqui, começando em Gênesis 6:9, fui até o 9:15, até o 9:17, e fui fazendo uma análise de cada palavra, de que é significado em seu contexto, de sua tradução, de acordo com o hebreu. Não vamos ver todo, claro, porque não nos dá tempo, mas vamos ver algumas das mais críticas para entender toda essa perícopa. Então, Gênesis 6, quando empieza a perícopa, essas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era perfeito em suas gerações e com Deus caminhou Noé. Em hebreu, o que pode significar a palavra justo? Pode traduzir-se como recto, honrado, uma pessoa que se ajusta a um patrão adequado, como vemos em outros exemplos da Bíblia. Também pode ser traduzido como inocente, fora de culpa, relacionado com a ideia de não possuir pecado ou realizar fechorías em base a um patrão adequado. Esta qualidade de caráter de Noé é repetida em Gênesis 7:1. Então, se estáis com a Bíblia aberta, podeis ver que se repite outra vez que Deus disse que Noé é um homem justo.
¿Vale? Entonces la palabra justo puede tener ese significado, recto, honrado, que tiene un cierto comportamiento de acuerdo con ciertas normas. Pero ¿y la palabra perfecto? Aquí hay un problema, ¿no? Porque mira, vemos que Dios, Ele vê violência e corrupção na terra. E dijo que já basta. Deus vai aniquilar toda a terra, a humanidade, porque só existe maldade na terra, corrupção, violência e todas as outras coisas que sabemos. Então, Noé foi um homem elegido por Deus, porque ele era justo e perfeito. Então, será que isso implica que temos que ser perfeitos? A Bíblia apoia o perfeccionismo de caráter? Vamos a entender. Mira, primeira coisa que temos que saber. A palavra perfeito em la Bíblia, seu primeiro significado é sem defeito. Não é perfeito tal como conhecemos hoje. Não tem nada a ver. ¿Vale? Sem defeito. E aparece a palavra como traduzida literalmente como sem defeito no Antigo Testamento, aparece 43 vezes em la Bíblia, ou seja, 47% de lo que leemos como perfeito en el idioma original é sem defeito. E de que se está referindo aqui? Que os parece? Que tendría que ser sem defeito? Los cordeiros. Então, a maioria das vezes que aparece essa palavra que conhecemos como perfeito, a Bíblia está se referindo ao cordeiro perfeito que devia ser levado, não, para ser sacrificado. Depois sim que aparece uma palavra com um sentido mais como conhecemos mais ou menos, perfeito, pero também pode ser integridade, inteiro, recto, cumprido, ¿vale? Então, a palavra perfeito, tal como conhecemos hoje, de que esse perfeito não existe na Bíblia. Então, ou seja, era um homem perfeito que não pecava, que não fazia nenhum malo? Não. Perfeito, em hebreu, pode ser, era um homem íntegro, era um homem inteiro, não? Um homem recto, justo. De acordo? Então, a palavra perfeito na Bíblia, perfeccionismo, olvídate. A Bíblia não ensina isso, não nos pide isso. De acordo? Mira, a palavra hebrea para perfeito está estrechamente relacionada com a forma de caminhar com Deus. A relação que se guarda com Deus é que perfecciona nosso caminho e nos salva. A perfeição de Noé não era em seu caráter intrinsecamente, sino em sua confiança, fé, relação para com Deus. Como declarado no mesmo versículo, com Deus caminhou Noé. ¿Vale? Vamos a aprofundar um pouco mais disso luego para entender por que não era considerado perfeito. Depois, mira, aqui podemos compreender também mais claramente esse tema. El Provérbio 28, 18 diz: el que em integridade, essa palavra integridade é a mesma, é essa, perfeito. E el que em perfeição ou em rectitude camina, será salvo. Mas el de perversos caminhos cairá em algum caminho malo. Ou seja, a ideia de perfeição, que também pode ser traduzido como integridade, rectitude, va junto com caminhar com Deus, com ter uma relação com Deus. Nadie é perfeito, pero se estamos com Deus, chegamos a ser perfeitos em Ele. ¿Vale? Não há perfeição em nós outros, nunca haverá essa perfeição de caráter em nós outros. Consequentemente, todos os contemporâneos de Noé poderiam ser perfeitos, hallar graça ante os olhos de Jeová e alcançar a salvação. Então, Noé foi salvo porque ele era perfeito? Não. Dentro dessa perfeição, del hebreu sim, pero era perfeito porque ele caminhava com Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. E vamos aprofundar mais. Mira, outra palavra importante nessa perícopa é arca. Aparece 26 vezes solamente nesses textos que estamos estudando. E mira que interessante, isso é um texto muito antigo de Agustín, e ele já dizia isso. El arca simboliza a grande liberação do castigo de los pecadores que Cristo realizou, e também representa a la igreja como o recipiente escogido del Senhor para entregar de forma segura a aqueles que se aferram ao juízo del fim de los tiempos. El arca representava a quê? A Cristo.
¿Por dónde entraron las personas en el arca? Por la puerta. Y Cristo dijo que Él era la puerta. En un mundo en que todos están condenados por el pecado, aquí solo había una salvación, que era el arca. Teníamos que entrar por el arca, pasar por este camino. Y Cristo vino y nos dijo, yo soy el camino, entrad por esta puerta. Caminar conmigo y seréis salvos, tendréis la vida eterna. Entonces el arca ya es un símbolo de Cristo también. El único camino para la salvación es la puerta, que es Cristo. Es un símbolo interesante y que hoy se habla de ese símbolo y ya se hablaba desde los primórdios de la era cristiana. Lo que acabo de decir. Ahora, algo muy interesante. La palabra hacer. Mira, en esa perícopa, en esos versículos, aparece aquí 4 veces la palabra hacer para Noé y una para Dios. Vamos a ler esses versículos. Em Gênesis 6, 22. Gênesis 6, 22. Se alguém lo tem, quer ler. Sí, aparece 2 vezes a palavra isso e uma vez a palavra também que vou ler depois, mandar. Então, Noé hizo assim, todo lo hizo conforme a lo que Deus havia mandado. Depois, en el versículo 7:5, que diz aí? E hizo Noé conforme a todo lo que mandou Deus, lo que mandou Jeová. Ou seja, Deus mandou, Noé obedeció, lo hizo. ¿De acuerdo? La próxima es versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Lo que mandó, vamos a ver, 7, 9. Y de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Entonces vamos a ver aquí que hay un padrón, ¿no? De Dios manda y Noé hace. Dios da una orden y Noé obedece. E mira que interessante. Há 4 vezes a palavra ser que é aplicada para Noé e uma vez para Deus, que está aqui em Gênesis 8, creio que é 9, a ver. Pero no halló la paloma. 8. Deus hace que disminuam las águas. Creio que he puesto aí equivocadamente. Pero há esse mandato de Deus. Deus hace, a palavra hace aqui aparece aplicada para Deus. E que eu entendo quando leio isso? Normalmente, como cristiano, às vezes pensamos que devemos que orar e confiar em Deus, claro, pero já está? É orar, esperar, confiar. Será que Deus só nos pide isso? Que os parece? Mira, 4 vezes Noé tem que fazer algo. Não foi Deus que foi construir a arca. Deus ele ordenou de construir a arca, deu todos os parâmetros, qual madeira tinha que ser, o tamanho, todo detalhadamente. Pero Noé tuvo que fazer. Então Deus espera de nós outros também ação. Deus não espera solamente que oremos e estemos, ok, Deus vai lograr algo em minha vida. Sí, lo va, pero Noé tuvo que actuar antes. Deus espera de nós outros como cristianos que seamos pessoas ativas, que vayamos à luta, que lutemos por nossos objetivos, por lo que queremos, que hagamos todo o que está em nosso alcance. E quando não podemos mais actuar, aí Deus vai e atua. Aqui estavam en el ápice del diluvio. El agua já estava cobrindo todos os picos, ¿no?, de las montanhas. Noé poderia ser alguma coisa mais? Claro que não. Que iba a ser Noé? Nada, não tinha nada que fazer. Então, quando não temos mais possibilidade de actuar, aí que Deus atua. E de maneira milagrosa, como nesse caso, que, uma vez mais, não, hizo bajar el agua, como havia hecho primeiro o dilúvio, agora iba a ser disminuir o dilúvio. Então, com isso, entendemos um pouco mais por que não era um homem perfeito. Podemos entender melhor a perfeição de Noé, por que era considerado justo, por sua fiel e perfeita obediência a Yahvé, a Deus. Então, ou seja, eu posso ser considerado uma pessoa perfeita ante os olhos de Deus. Cada um de vosotros podeis ser considerados perfeitos ante os olhos de Deus. Como? Sendo fiel a Ele.
Noé foi meticuloso em sua fidelidade, em sua obediência a Deus. E nós outros também podemos ser considerados perfeitos ante os olhos de Deus, se seguimos e cumprimos sus petições e sus palavras. ¿De acuerdo? Agora, finalmente, vamos a ver a palavra acordar. Que se Deus se acorda é porque se havia olvidado, podemos entender assim, mas vamos a entender aqui agora. Aplicado a Deus 3 vezes nessa perícopa. Pode significar trazer à memória. De maneira mais específica, trazer à memória informação ou eventos com um enfoque em responder de uma maneira apropriada. Vale? Então, ou seja, está passando algo e eu vou actuar de uma maneira apropriada para isso que está passando. O verbo aplicado para Deus não tem uma conotação de recordar, tal como humanamente entendemos. ¿Por quê? Porque Deus é onisciente. Se sabemos disso, já imediatamente sabemos que Deus não pode olvidar-se de nada. Ele sabe tudo, não se olvida de nada. Então, para Deus não se aplica como para nós. Deus não tem uma memória falha como a de nós outros. Para Deus, o verbo transmite a ideia, sencillamente, de volver a atenção hacia. Jamás tendría o mesmo significado e aplicação que para um ser humano. Podemos dizer inequivocamente que Deus não se olvidou de Noé. ¿Qué dice aqui el relato basado nessas informações? O propósito de Deus com o dilúvio já se havia cumprido. A narração, nesse caso, essa prosa estava basada no dilúvio, as águas subindo, mas Deus já havia cumprido seu propósito com o dilúvio. Então, não é que se havia olvidado de Noé e agora se acordou. Não. Agora, a população da terra já estava toda destruída e teria que começar novamente. Então, a atenção agora se volve a Noé, a los animales da arca. Simplesmente um cambio de direção do relato bíblico. Só isso. E que podemos dizer disso? Isaías 49:14. Vamos a chegar em um dos versículos mais bonitos, mais conhecidos da Bíblia. Aqui Sión dijo: Me dejó Jehová e el Senhor se olvidou de mim. E agora, parece que há contradições, não? Pero como já sabemos, como já vimos, temos sempre que estudar o contexto da Bíblia. E nesse caso, mira, isso me chamou a atenção e eu também quis fazer um estudo um pouco mais amplo para saber quantas vezes as pessoas na Bíblia tiveram esse sentimento de olvido, que se sentiram deixados, não? Abandonados por Deus. E aqui há uma ferramenta em um software bíblico, se chama BibleWorks. Aqui se chama Quick, que é Key Word in Context, ou seja, a palavra clave em contexto. Como se faz essa análise? Ponemos a palavra bíblica, nesse caso, sacar, que é olvidar, e depois eu quero ver essa palavra, olvidar, quantas vezes aparece a palavra Deus relacionada com essa palavra, ou seja, quantas vezes aparece em um mesmo versículo a palavra Deus e olvidar. E mira que me pareceu assim um pouco forte quando vi a princípio, porque essa palavra é Yahvé, Deus, e aqui é Elohim, Deus. Aqui são partículas, aqui é I, aqui é lá, aqui é lo, aqui é no. Isso não conta, não vou contar com partículas. Pero as palavras que mais aparecem no Antigo Testamento relacionadas com olvidar é Yahvé e Elohim, ou seja, Deus. Então, quando eu vi esse resultado, eu pensei, madre mía, muita gente na Bíblia teve essa sensação de que Deus se havia olvidado de eles. Pero quando eu fui a ler cada um dos versículos, aqui, mira, são 33 vezes Yahvé e 22 vezes Elohim. Então, 55 vezes aparece a palavra olvidar relacionada com Deus. Então, fui a ver cada um desses versículos para chegar a uma conclusão. Então, Deus se olvida, ou pelo menos as pessoas têm com muita frequência esse sentimento de olvido de Deus. Pero a conclusão que he llegado, a maioria das vezes, esse olvido se trata de uma amonestação para o pueblo não olvidar-se de Deus. É ao contrário, não é nada do que eu havia pensado, é totalmente ao contrário. De seu pacto ou de sua lei, seguidas as vezes que Deus declara que seu pueblo se ha olvidado dele. Então, esses versículos que aparecem, Deus se olvidou, quando vamos a ver um por um, disse, porque
porque el pueblo, Dios dijo, porque el pueblo se olvidó de mi pacto, porque el pueblo se olvidó de mis leyes, el pueblo se olvidó de seguir mis caminos, el pueblo se olvidó de mí, no al contrario, Dios no se olvida de nosotros es que olvidamos de Dios. Por fim, las veces em que o sentimento de olvido parte de um ser humano com relação a Deus, foram detectadas, además de Isaías 49:14, apenas outras 3 vezes na Bíblia. En el Salmo 10, 12, 13:1 e em Lamentações de Jeremias 5:20. Ou seja, de 55 vezes que aparece Deus e olvidar na Bíblia, apenas 4 é um sentimento do ser humano com relação a Deus. Ou seja, quem conhece a Deus sabe que Deus não se olvida de nós outros. Há momentos que temos essa sensação, pero quem já teve experiências não suficientes com Deus sabe que Deus não se olvida. Passamos por momentos difíceis, pero sabemos que há um Deus. E nos recordamos de que Ele já hecho por nós no passado, e estamos seguros de que Deus está com nós outros, passe o que passe. Mesmo que ore e às vezes não sinta sua presença, ou que eu pido alguma coisa e essa coisa não chega, sabemos que o momento chegará, sabemos que Deus está com nós outros, não temos nenhum motivo de dúvida com relação a Deus. Deus não se olvida de nós outros. Pero Sión dijo, ¿me dejó Jehová? No, afirmó, ¿no? Me dejó Jehová. Y el Señor se olvidó de mí. Y aquí Dios mismo contesta con esa preciosidad de versículo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Algumas coisas um pouco complicadas, mas eu quero compartilhar. Mira, aqui é uma análise fonética desse versículo. Assim como existe em nossos idiomas, existe rima, na Bíblia não. Eles não utilizavam a rima como um recurso fonético, mas utilizavam a reduplicação, que é a repetição de palavras. Aqui, mira, a palavra aqui, sacar, que é olvidar, aparece no princípio, aparece 3 vezes, solamente em um versículo, que é aqui, olvidar, aparece, e aqui olvidar, não? Olvidar. Bueno, aparece 3 vezes. Alienação, enfim, são vários recursos que não vou entrar em detalhes, mas quero destacar um, que quando he visto isso me pareceu muito bonito, que é a onomatopeia. Não sei se alguém já escutou essa palavra antes. Sim? A onomatopeia é um recurso fonético que é muito utilizado na Bíblia, que utiliza sílabas e vocales para imitar um sonido de algo real, algo que existe. Para os que têm hijos pequenos, se uma pessoa, claro que eu sei ler isso, mas não vou ler com fluidez, mas uma pessoa em hebreu que ler isso com fluidez, vai ver que há um ritmo e uma repetição de vocales que transmitem um sonido muito típico, que é aqui, a, e, que suena isso? Estamos falando de um hijo, de uma mulher que deu a luz, de um ninho, um ninho recém-nascido. E o versículo bíblico, se lemos ele em hebreu, transmite esse sonido que parece que está um ninho chorando. É que é muito bonito, é que é precioso. Isso aparece em outras vezes na Bíblia também. E me parecido muito bonito, eu queria compartilhar com vocês, que a Bíblia não somente as palavras, o sonido também transmite a ideia, o que quer realmente transmitir para nós outros. Então, conhecendo isso, conhecendo essa promessa de Deus, sabendo de tudo que Ele já fez por nós outros no passado, podemos estar totalmente seguros que passe o que passe, enfrentemos a situação, a dificuldade que estamos enfrentando, Deus está com nós outros. Não temos que preocupar-nos, temos que orar, clamar a Deus, caminhar com Ele, como Noé caminhou, como Enoque caminhou e também foi considerado um homem justo, íntegro, perfeito. Temos que estar com Deus e nós não olvidarmos de Deus, porque Deus sempre está com nós outros. E, para concluir, eu havia comentado da apertura e cierre sinagogal. ¿Se acuerda? Quando empieza um texto da Bíblia e quando termina. Mira que interessante, he hecho essa mesma análise para Isaías 49:15
es ese, ¿no? Es uno de los más conocidos, que nunca me olvidaré de ti. Pero ¿dónde empieza y dónde termina esa perícopa? Empieza en 48:17, con Dios diciendo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, quien te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y termina en Isaías 49:26, y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Me impresiona, ¿no? La perfección de la Biblia, como hay esa congruencia que es muy bonito, es precioso. Y me ha encantado hacer ese estudio. Y tenemos la seguridad de que no es Dios de Noé, no es Dios de Abraham, no es Dios de Jacob, es mi Dios, Redentor tuyo, Redentor suyo. Es mi Dios, no es el Dios de Israel, es mi Dios. Es mío, es de vosotros también. Tenemos que tener esa seguridad, esa confianza en Dios. Y siempre se acuerda de esas palabras dichas por Dios. Yo nunca me olvidaré de ti. Espero que habéis disfrutado de ese estudio, así como a mí me ha disfrutado mucho. Y os invito a eso, a estudiar, a tener ese deseo, ese anhelo de estudiar, de escudriñar las Escrituras, porque aquí hay tesoros para nosotros. Y a confiar en Dios. E não se olvidar de Deus cada dia, cada manhã, a cada momento, porque Ele nunca se olvida de nós outros. Amém?